Bom, meus queridos, a gente vai resolver essa questão da UFSM, mas antes disso a gente vai fazer uma leitura detalhada, porque a gente precisa fazer isso sempre, né? Essa aqui é uma questão que envolve progressão geométrica e, além disso, tem geometria no meio. Então a gente vai ler com bastante calma para entender o que precisa ser feito. Está dizendo que no piso do hall de entrada de um shopping foi desenhado um quadrado Q1 de 10 metros de lado, no qual está inscrito um segundo quadrado Q2, obtido da união dos pontos médios dos lados do quadrado anterior. Então, eu vou fazer uma pausa aqui para entender o que está sendo feito. Nós temos um quadrado cujo lado é 10 metros. Então, eu já vou marcar o quadrado aqui. E esse quadrado foi denominado de Q1. Dentro do Q1, porque ele está inscrito, está dentro, tem um outro quadrado Q2, em que a gente marca os pontos médios dos lados do quadrado anterior, que são esses pontos aqui, une por meio de segmentos e forma esse novo quadrado que foi chamado de Q2. E o processo vai continuar sucessivamente, marcando quadrados Q3, Q4 e assim por diante, infinitamente. Então, aqui nós temos o quadrado Q2, aqui o quadrado Q3, o Q4 e o Q5. Foram marcados só 5 aqui, mas isso aqui vai continuar infinitamente. Nós temos aqui a figura e dessa forma eu preciso determinar a soma das áreas dos quadrados. Como nós temos infinitos quadrados, nós vamos ter que fazer uma soma infinita. Então ali a gente vai ter que encontrar uma progressão geométrica, porque é a única coisa que a gente sabe somar infinitamente. Então, a gente vai encontrar uma soma infinita ali de uma progressão geométrica, primeiro identificando as áreas de cada um desses quadrados. Então, vamos começar com a área do primeiro quadrado, que eu vou colocar aqui ao lado, que vai ser o Q1. O quadrado tem lado 10. Eu calculo a área do quadrado por meio da fórmula L elevado ao quadrado, ou lado vezes lado. Como é 10, eu vou ter que fazer 10 ao quadrado, que é 100. Então, a área do primeiro quadrado é 100 metros quadrados. Ali a gente já pode eliminar pelo menos duas alternativas. Porque se o primeiro já tem 100, quando eu vou somar com os outros, vai passar de 100. Então, eu já posso eliminar o 25 e o 25 raiz de 2, que dá em torno de, sei lá quanto que dá. Um pouco mais de 25, não chega a ser 50. Eu preciso determinar a área do quadrado Q2. Tem várias formas. Um jeito, sem utilizar fórmula, sem calcular lado nem nada. Vou apresentar para vocês e vocês vejam o que acham mais fácil. Para encontrar o lado desse quadrado Q2 aqui, nós podemos observar que se nós dividirmos aqui pela metade... Opa, isso aqui está todo horrível. Vamos lá. Tá? Se nós dividirmos aqui na metade na horizontal também, esse pedaço aqui que faz parte do quadrado Q2 tem a mesma área que essa parte aqui que faz parte do quadrado Q1. Então, de cada duas partes, nós estamos pegando uma. A área desse quadrado aqui vai ser a metade do anterior. Ou vocês podem pensar que dá para dobrar esse pedaço para dentro e formar esse quadrado. Então, o quadrado Q2 cabe duas vezes dentro do quadrado Q1. Eu poderia já colocar direto aqui. O quadrado Q2 tem 50 metros quadrados de área. Bom, essa é uma maneira. Eu vou apagar isso aqui e falar da segunda. Nós podemos encontrar o lado desse quadrado Q2, utilizando o teorema de Pitágoras neste triângulo aqui. Porque nós sabemos que aqui mede 5, que é a metade do lado do Q1, aqui é 5. Aplicando Pitágoras, nós vamos encontrar que o lado do quadrado Q2 é 5 raiz de 2. Vocês podem fazer essa conta. E 5 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2 vai dar exatamente 50. Se nós formos calcular o Q3, observem o seguinte, agora ignorem que tem o Q1. Vou pegar aqui o Q3. Vou fazer a mesma divisão que eu fiz antes, só que nesse sentido. Notem que esse pedaço aqui é o mesmo que aparece aqui em cima em valor de área. Então, de novo, o quadrado Q3 vai ter a metade da área do quadrado Q2. Dá para fazer de novo Pitágoras aqui? Sim. Só que vai ser um pouquinho mais complicado, porque nós temos que pegar 5 raiz de 2 sobre 2, que é a metade. Então vai ter fração e raiz. Mas se vocês identificarem que esse pedaço aqui é o mesmo desse, quer dizer que esse quadrado Q3 cabe duas vezes dentro do quadrado Q2. Então eu já vou apagar isso aqui para não ficar tão poluído esse desenho. E vou colocar aqui que a área do quadrado Q3 vai ser a metade do anterior, que é 25 metros quadrados. Bom, 50 vezes raiz de 2 dá menos do que 100. Eu já poderia ter até ignorado isso aqui antes. Então, só tem essas duas possibilidades.
Nós vamos construir quadrados aqui infinitamente, então nós temos que fazer uma soma infinita, e a primeira coisa para poder fazer essa soma infinita é que a razão seja em módulo menor do que 1. Nós vimos que essa sequência decrescente está diminuindo, a nossa razão é 1 meio, porque está diminuindo pela metade, e isso significa que é possível de fazer a soma infinita. Eu vou fazer aqui a soma infinita, pegando a área do primeiro quadrado, que eu chamei de Q1, dividindo por 1 menos a razão. Essa aqui é a fórmula. O Q1, como nós calculamos, é 100. A nossa razão é 1 meio. O valor de 1 menos 1 meio vai dar 1 meio. Então, eu vou escrever o 100 aqui, mantendo e invertendo esse 1 meio, fica 2 sobre 1. E o resultado dessa multiplicação dá 200 metros quadrados. Então, se nós ficarmos somando a área de todos esses quadrados, cada vez vão ter área menor. Isso vai se tornar praticamente nada lá na soma, mas vai ser um número muito próximo de 200. E a gente pode fechar, então, assinalando a alternativa